Ovid está capítulo 36. Por DEM. Tradução: DEM revisão, DEM. Equipamento caro. Felizmente meu contrato permite que minha primeira compra ignore a restrição da classificação de contribuição. Luo Feng sentiu seu coração bater rapidamente. Não poderia ser ajudado. Isso tudo custou 100 milhões de dólares chineses. Comprar a linha de moradias de Zhang Albay seria mais barato. Além disso, a família de Luo Feng sempre foi pobre. Pode-se imaginar como ele se sentiu ao usar 100 milhões de uma só vez. Felizmente este não é o meu dinheiro. Luo Feng sorriu. A compra de pergaminho foi um sucesso. Em seguida, comprar armas, uniforme de batalha, etc. Eu tenho um capital de 20 milhões. Vou tentar salvar o máximo que eu puder. Luo Feng abriu a lista de armas e rapidamente encontrou segunda série da Lâmina Fantasma. Lâmina Fantasma segunda série, modelo a um preço, 100 mil dólares chineses, preço cheio, 50 mil dólares chineses, exigência de metade do preço, classificação de contribuição de 1 estrela. Lâmina de Fantasma segunda série, modelo A2 preço, 500 mil dólares chineses, preço cheio, 250 mil dólares chineses, exigência de metade do preço, 1 grau de contribuição de estrela. Asterisco asterisco asterisco. Segunda série, modelo A5 preço, 6 milhões de dólares chineses, preço integral, 3 milhões de dólares chineses, exigência de metade do preço, classificação de contribuição de 1 estrela. Asterisco asterisco asterisco. Luo Feng olhou cuidadosamente para as descrições dos modelos e não pôde deixar de franzir a testa. Minha força aumenta a um ritmo rápido agora. Tenho certeza de que meu nível de condicionamento físico subirá para a fronteira de um guerreiro de nível avançado em breve. Como estou comprando uma arma, eu deveria tentar comprar uma boa. Se fosse um guerreiro intermediário regular, ele pode apenas comprar o modelo A2 ou A3. Você só tem que doar 10 mil dólares para conseguir um ponto de contribuição. O chamado ponto de contribuição é diferenciar entre os lutadores de seu próprio dojo e aqueles de fora. O Dojo dos Limites possui uma rede interna, o mercado da internet da Casa dos Limites, mas eles também têm um mercado de caça real. Os combatentes fora do dojo também podem comprar seus produtos, mas precisam pagar o preço total. Com a minha taxa de crescimento, vou ter que comprar pelo menos uma lâmina fantasma modelo A5 ou A6, acenou com a cabeça Luo Feng, mas esses modelos exigem um rank de contribuição de 1 estrela. O rank de contribuição de 1 estrela. Sua primeira compra ignorou a restrição de classificação de contribuição e ele conseguiu comprar o pergaminho com o melhor preço. No entanto, esse tipo de oferta durou apenas pela primeira compra. Suas armas, uniforme de batalha, etc. não terão esse tipo de tratamento. O preço total do modelo de lâmina fantasma A6 é de 20 milhões. O preço total do modelo A5 é de 6 milhões. Luo Feng balançou a cabeça. O modelo A5 pode lutar contra a maioria dos monstros de nível, comandante de nível médio, sem se preocupar com a arma se quebrar. A arma do modelo A6 pode lutar contra a maioria dos monstros de nível, comandante de alto nível, sem se preocupar com a arma quebrando. Com sua taxa atual de crescimento, uma arma modelo anterior claramente não é adequada. Comprar a preço cheio. Muito caro. Luo Feng sacudiu a cabeça. Vamos verificar os escudos. Luo Feng abriu a página para os escudos e, ao olhar atentamente, percebeu que o preço dos escudos era bem menor do que o das lâminas. Um modelo B5 que pode bloquear um comandante de nível médio custa 3 milhões de dólares chineses a preço cheio e 1,5 milhão de dólares chineses pela metade do preço. No entanto, o requisito de classificação de contribuição também é de 1 estrela. Mochila. Quando você mora no deserto e briga com monstros, o tipo de mochila que você carrega com você também é especial. Primeiro, a bolsa em si precisa ser de alta qualidade, e não deve atrapalhar os movimentos do lutador quando ele luta com monstros.
A mochila mais barata exige apenas um ponto de contribuição. Uma mochila melhor custa apenas $10.000. Lu Feng soltou um sorriso. Um relógio de comunicação tático com hora, GPS, telefone e muitas outras funções. O preço também não é ruim, apenas $10.000. Na realidade, essas funções não valem muito dinheiro. No mercado hoje em dia, os telefones que custam algumas centenas de dólares também podem fazer ligações, exibir a hora e ter um sistema de GPS integrado. A única razão pela qual custa $10.000 é porque o material de que é feito é caro. Ao lutar com um monstro, suas garras podem tocar o relógio. O relógio tem que ser robusto o suficiente para resistir ao ataque de um monstro, então como poderia ser barato? Eu já verifiquei a lâmina, escudo, relógio e bolsa. Agora só resta uma coisa: o uniforme de batalha, incluindo as botas. Lu Feng já ouviu falar que o uniforme de batalha é a engrenagem mais cara no lutador. Porque não só a defesa tem que ser boa, mas também tem que ser confortável e não atrapalhar a esquiva do lutador. Lu Feng abriu para ver. Poderoso! Tão caro! Lu Feng ficou perplexo. Apesar de ser um uniforme de batalha da edição D5 que inclui braceletes e botas como um conjunto e pode desviar um comandante de nível médio, o preço total é de $18 milhões e a metade do preço é de 9 milhões. Requer 80 milhões de dólares chineses pelo preço total. Eu sabia que os uniformes de batalha eram caros, mas eu não sabia que o uniforme de batalha da quinta série é 3 vezes mais caro que o da mesma série. Agora para os cálculos. Se usarmos a quinta série para todos eles, o conjunto de uniforme de batalha inteiro é 18 milhões, a lâmina fantasma é 6 milhões, o escudo é 3 milhões, então 27 milhões no total. Se ele tivesse uma classificação de contribuição de 1 estrela, então ele só precisaria de 13,5 milhões. O relógio de comunicações táticas de preços e a bolsa não são nada comparados com o uniforme de batalha. Eu ainda quero comprar algumas facas de arremesso que eu poderia controlar com a minha força espiritual. Eu deveria comprar pelo menos 6 ou 10 delas. Lu Feng abriu a página de facas de arremesso. Facas de arremesso são apenas alguns itens pequenos. Eles são pequenos em tamanho e baixo peso, então naturalmente eles devem ser bem mais baratos que a lâmina fantasma. Uma faca de arremesso da quinta série custa apenas 50 mil dólares chineses pelo preço total. Sexta série, 300 mil dólares chineses para o preço total. Sétima série, o preço total é um surpreendente 3 milhões de dólares chineses, e metade do preço é de 1,5 milhões, exigência, rank 2 de contribuição, um aumento total de 10x. Se você colocar bastante força por trás disso, uma faca de lançamento da sétima série pode facilmente prejudicar um monstro líder de horda de baixo nível. A diferença entre um comandante e um líder de horda é enorme, mas quem sabe que os preços da arma terão uma diferença tão grande? Minha força espiritual é poderosa e continuará a crescer rapidamente. Eu estava planejando comprar uma faca de arremesso da sétima série, mas uma faca custa 3 milhões. E a metade do preço é uma classificação de contribuição de 2 estrelas. Se eu comprar 5 ou 6, isso já é mais de 10 milhões. Como posso pagar isso? Esse dinheiro nem chega a ser suficiente. Lu Feng achava que o principal de 20 milhões de dólares era suficiente, mas percebeu que o equipamento de um lutador é absurdamente caro. O que Lu Feng não sabia era que os preços não eram absurdos. Um monstro do nível do líder da horda não pode ser morto por um míssil guiado. Para que uma faca de arremesso possa perfurar a luz, pode-se adivinhar quão alta a qualidade da faca deve ser. Uma faca para 3 milhões é razoável. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando os combatentes gastam dinheiro para comprar seus equipamentos, eles precisam gastar muito. No entanto, eles também ganham uma tonelada de dinheiro quando caçam monstros. Infelizmente, Lu Feng ainda não começou a ganhar dinheiro. Por volta das 10 da manhã do segundo dia. Setor Mingyue. Um estranho chegou ao jardim da vila de Lu Feng. Senhor Lu Feng, aqui está o pergaminho que você comprou.
Sua impressão digital poderá abri-lo. Lu Feng aceitou a caixa selada enviada e deslizou o dedo sobre o topo da caixa de liga. B. Teste de impressão digital concluído. Um som metálico surgiu e a caixa de liga abriu. Um livro com cerca de 1 centímetro de espessura estava dentro. Havia também 2 discos no livro. 9 estágios da espada trovão. Lu Feng viu as 4 palavras no livro. Senhor Lu Feng, tente abrir. Depois de confirmar, por favor assine, disse o entregador ao sorrir, mas havia um pouco de admiração em seus olhos ao olhar para Lu Feng. 9 estágios da espada trovão. O lutador médio não podia pagar isso. Senhor Lu Feng, tenho certeza de que você está ciente dos tabus que acompanham a sua compra? O entregador sorriu. De acordo com as regras, vou dizê-las. A propriedade do livro vai para o criador do livro. 9 estágios da espada trovão é de propriedade do Deus Trovão. A pessoa que o compra só tem o direito de aprendê-lo, mas não o direito para ensiná-lo. Você não tem permissão para copiá-lo e vendê-lo ou ensiná-lo em particular. Se alguém quebrar a regra, o Dojo dos Limites, o Dojo do Trovão, a Aliança Subterrânea e o governo trabalharão juntos para caçá-los. Lu Feng assentiu. Claro que ele conhecia essa regra. Depois de confirmar, o entregador saiu. Apenas este livro e 2 discos valem 100 milhões de dólares chineses. Lu Feng estava em seu jardim e ficou surpreso. Parece que fazer um livro é o que ganha mais dinheiro. Por exemplo, se mais pessoas comprarem 9 estágios da espada trovão, então ele ganha mais dinheiro. Depois de calcular um pouco, não é difícil descobrir quanto dinheiro o Deus Trovão faz. No entanto, para o Deus Trovão, o criador do Dojo do Trovão, dinheiro provavelmente não significa muito. Logo quando Lu Feng estava prestes a entrar em sua casa com seu livro, Lu Feng, uma voz surgiu. Lu Feng virou a cabeça, e a pessoa que veio visitá-lo era o instrutor-chefe do Dojo dos Limites, Wu Tong. Tio Wu. Lu Feng riu. Acabei de ver o entregador na sede. Você compra alguma coisa? Wu Tong riu. Sim. Lu Feng assentiu. 9 estágios da espada trovão. Wu Tong olhou para as 4 palavras no livro nas mãos de Lu Feng e ficou chocado. Você realmente poderia pagar por isso? Livros eram estritamente controlados por todas as grandes potências da Terra. O dinheiro que gastei não era meu. Lu Feng riu e disse aleatoriamente. No entanto, descobri que não tenho dinheiro suficiente para gastar. Lâminas, uniformes de batalha, etc. exigem muito dinheiro. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 37. Negociações. O coração de Lu Feng pulou uma batida. No quadro de discussão dos lutadores na Casa dos Limites, havia muitos posts sobre ressentimentos entre lutadores. Por exemplo, na China, os lutadores das 6 principais sedes estão sob o controle do governo e estão sujeitos à lei. No entanto, uma vez que eles deixam a cidade e entram na área dos monstros, não havia lei para resolver nada. Esse era um lugar onde lutadores e monstros lutam, um lugar sem leis. Todos os lutadores caminharam na fronteira entre a vida e a morte, então casos em que lutadores se matam sobre seus conflitos são comuns. Todos os grandes dojos, o governo, etc. não querem ver esse tipo de coisa acontecer. Lutadores são a riqueza dos seres humanos. Eles são a única coisa que podem lutar contra monstros, eles não querem que os lutadores tenham quaisquer brigas internas. Então, a partir disso, vieram as negociações internas, que resolveram os argumentos. As pessoas têm ressentimentos, ok, vamos resolvê-los na mesa para acabar com eles. É outro ditado se não há absolutamente nenhuma maneira de resolvê-los. Lu Feng, você ainda é um novato que acabou de entrar no círculo de lutadores. É melhor não fazer nenhum inimigo, sorriu o instrutor-chefe Wu Tong como ele disse.
Você também precisa de dinheiro quando você começa. Ok. Luo Feng assentiu. Se eles puderem resolvê-lo, então que assim seja, tio Wu. Eu não posso deixar Zhang Aobai sair facilmente. Se eu fosse fraco, então minha perna e braço teriam sido quebrados. Mas é claro, disse Wu Tong com a cabeça, se não os deixarmos sangrar, eles podem pensar que meu dojo dos limites tem medo deles. Tio Wu, que preço você acha que eu deveria oferecer? Perguntou Luo Feng. Ele não conhecia as regras, então achou que seria melhor receber algum conselho. Depois de ponderar, Wu Tong disse, se fosse apenas uma pessoa normal que mexesse com você, então você não deveria ultrapassar 50 mil dólares chineses. Porém Luo Feng, você é uma elite do nosso dojo dos limites, então você não deve ser generoso. Não aceite nada inferior a 10 milhões de dólares chineses. Entre 10 e 50 milhões, você pode escolher aleatoriamente um número. Tudo bem. Luo Feng acenou com a cabeça enquanto considerava suas escolhas. Se você concordar, então eu vou dizer a eles que venham hoje à noite para nos encontrar, riu Wu Tong. Ok, obrigado tio Wu. Riu Luo Feng como ele acenou com a cabeça. Luo Feng primeiro retornou para casa para guardar os seus 9 estilos da espada trovão e depois entrou na rede interna Casa do Limite para tentar encontrar alguma informação sobre as negociações privadas entre os lutadores. Oh, então é assim. A reputação também se relaciona com esse dinheiro de pagamento. Luo Feng leu consecutivamente muitos posts e finalmente sentiu que tinha uma ideia sobre como seriam as negociações de hoje à noite. Feng, é hora de comer. A voz de Gong Xinlan veio de baixo. Estou indo, mãe. Luo Feng desligou a energia e depois desceu as escadas. Na sala de estar, no andar de baixo, o pai e a mãe carregavam os pratos e tigelas enquanto a empregada cozinhava. Onde está Lu Hua? Perguntou Luo Feng duvidosamente. Ele ainda não voltou. Neste momento, existem 2 empregadas contratadas, ambas com cerca de 40 anos de idade. Uma delas foi contratada apenas para cuidar de Lu Hua, já que seria mais conveniente para Luo Feng, com alguém olhando por cima de seu irmão, ele pode sair mais. Seu irmão está no Parque do Lago Flor de Lótus, ele ligou para nos dizer que estará aqui em breve, disse o pai, Luo Hongguogo, ao sorrir. Como pode o irmão ir para aquele parque o tempo todo hoje em dia? Perguntou Luo Feng. Gong Xinlan riu baixinho do lado. Feng, seu irmão tem uma namorada. Namorada? Luo Feng ficou surpreso. Mesmo que houvesse muitas pessoas deficientes na sociedade hoje em dia, por exemplo, os soldados que lutaram no exército e voltaram aleijados de lutar contra monstros, embora pessoas com deficiências também possam entrar em relacionamentos, casar e ter filhos, mas Lu Hua nem esteve aqui por mais de um mês ainda. Em tão pouco tempo, em um relacionamento? Feng, não dê ouvidos à sua mãe. Seu irmão está passando tempo com uma garota, mas ainda não estão nesse momento, riu Lu Hongguogo. Quem se importa, é bom que ele possa entrar em um relacionamento. Luo Feng estava feliz por dentro. Não importa qual seja o resultado desse relacionamento, é uma experiência de vida. Essa experiência é boa para ele. Asterisco asterisco asterisco. A região de Yan asterisco da cidade de Yangzhou, setor Jardim Celestial. Tradutor gringo, se algum de vocês ainda se lembra do capítulo 14 e 15, eu erroneamente escrevi região Xi'an para a localização do setor do Jardim Celestial, é suposto ser Yan, desculpe por isso. Tio. Zhang Aobai olhou para seu tio Zhang Zhu. Zhang Aobai passou por estes últimos dias em estado de medo e nervosismo. Ele estava com medo de que alguém da agência de segurança viesse atrás dele. HU, contanto que possamos manter Aobai, tudo bem se passarmos por alguma dor. Zhang Zelong não pôde deixar de dizer. Irmão, tenha certeza. Zhang Zhu era muito grande e musculoso e exalava uma sensação de fera incomparável e feroz.
Zhao sorriu e mostrou seus dentes brancos de neve. Aquele coelhinho Luo Feng é apenas um lutador novato. Tudo o que ele fez foi lutar contra os monstros mais fracos criados pelos militares para se tornar um lutador. Ele deveria conhecer as regras. Aqueles que não deveriam causar problemas, na verdade causam problemas. HMPH, mexer com o tigre da montanha asterisco é pedir a morte. Den, este é basicamente seu apelido, que será mencionado novamente mais tarde. Vendo como seu tio estava tão confiante, Zhelong e Zhang Aobai soltaram um suspiro de alívio. Tudo bem, deixe comigo, eu vou. Depois de acenar, Zhang Zhao saiu. Do lado de fora havia um pesado remodelo de 6 rodas. Havia até alguém lá dentro acenando e sorrindo enquanto ele gritava, Irmão HU, pronto. Sim, vá pegar o velho Li e depois vamos para o dojo dos limites. Zhang Zhao entrou no carro e acenou como ele disse. Tudo bem. O Umer soltou um ruído baixo e poderoso e rapidamente deixou o setor do Jardim Celestial. Por volta da noite, no lobby do segundo andar do setor de Yangzhou, na cidade de Mingyue, Luo Feng e seu grupo estavam lá. Feng, que coincidência! Seu tio Kong e seu irmão mais velho, Shen, estão aqui, riu o Tom em voz alta. Luo Feng também cumprimentou as duas pessoas ao lado de Wutong. Um deles parecia extremamente magro e tinha uma cicatriz no rosto que parecia cortar o rosto ao meio. Só de olhar para ele, ele tem medo em você. O outro homem era um homem corpulento que você poderia dizer que estava entusiasmado só de olhar para ele. Irmão Shen, tio Kong! Gritou Luo Feng. Essas duas pessoas não eram pessoas comuns. No Salão do Limite, aqui na cidade de Yangzhou, havia 3 combatentes do nível dos generais, o instrutor-chefe Wutong, o canhão de fogo Shen Gui e espada-falcão Kong Quan. O Wutong já se aposentou da caça de monstros, enquanto o canhão de fogo Shen Gui e espada-falcão Kong Quan frequentemente deixam a cidade para caçar monstros. Essas duas pessoas foram as principais figuras do círculo de combatentes do setor Mingyue. Feng, nós já sabemos sobre a situação. Não se preocupe, vamos ficar de fora para você neste caso, riu o canhão de fogo Shengu. Porra, não importa o quão arrogante essas pessoas do Dojo do Trovão sejam, elas não vão mexer com a gente. Sim. Espada Falcão Kong Quan ligeiramente assentiu. Depois de um momento, as pessoas do Dojo dos Limites e do Dojo do Trovão estavam sentadas em seus respectivos lados no saguão. Havia pelo menos 20 pessoas do lado do Dojo dos Limites, enquanto havia apenas 8 pessoas no Dojo do Trovão. Wutong, neste caso, é realmente culpa do sobrinho de HU, disse um grande brutamontes alto, mas esse sobrinho é apenas uma criança pequena? O que ele entende? E ele é apenas uma pessoa comum, nem mesmo um lutador. Então não há necessidade de discutir sobre coisas triviais. Velho Li, não fale essas coisas sem sentido, riu Wutong enquanto balançava a cabeça. Não importa o quão incerto nós somos sobre esse caso, vocês vieram aqui para negociar, certo? Tigre da Montanha, fale algo. Zhao, que é chamado de Tigre da Montanha no círculo de combatentes, usa um gigantesco facão de 2 mãos asterisco. Den, o apelido Tigre da Montanha é um jogo de palavras com os caracteres que compõem a palavra facão de 2 mãos em chinês. O instrutor-chefe Wu sorriu a Zhao quando seu olhar pousou em cima de Luo Feng. Para este caso, deveríamos deixar o pequeno Lu explicar por si mesmo. Pequena Lu, como deveríamos resolver esse caso de uma maneira que satisfaz você? Cale-se. Kong Quan instalou. Luo Feng é um bom irmão em nosso Dojo dos Limites, pequeno Lu. Ele está qualificado para você chamá-lo pelo nome dele também. Zhao entrou em pânico. Kong Quan era um homem implacável no círculo de lutadores, por isso mesmo Zhao não quer irritá-lo. Senhor Zhao. Luo Feng levantou-se e sorriu. Este caso fez muitos dos meus irmãos se levantarem por mim, por isso estou um pouco envergonhado. Mas para os meus próprios pensamentos, HMPH,
Zhao Bai tentando quebrar meus braços e pernas é uma questão pequena, mas ele realmente atacou meu pai, e isso é pedir pela morte. Lu Feng gritou quando ele olhou. Zhang Ziagao ficou chocado e os lutadores do lado do dojo dos limites riram. Este tigre da montanha, Zhang Ziagao, era um lutador sênior e é um guerreiro avançado, a apenas um passo do nível do general. Lu Feng na verdade ousou olhar para ele com tal atitude, que deixou os lutadores do lado do dojo dos limites entenderem sua coragem. HMPH, Lu Feng, então o que você quer fazer? Fale. Zhang Ziagao não se divertiu e ficou com cara feia. Zhang Ziagao está com raiva. Ele realmente não se importava com isso. Apenas falando sobre o presente, o nível de aptidão física de Lu Feng já é o de um guerreiro intermediário, então ele está se aproximando do nível de guerreiro avançado. E com sua força espiritual adicionada lá, ele já tem pelo menos um nível de general iniciante. Bem, inicialmente estávamos usando o iniciante, intermediário e elite como os 3 níveis de aptidão, mas prefiro mudar a elite para avançado por ficar esteticamente melhor, assim reservando elite para alguém especial. Uma frase, 50 milhões de dólares chineses. Eu, Lu Feng, vou dar-lhe um pouco de cara, e podemos chamar este caso, sorriu Lu Feng. Você com certeza tem uma boca enorme, 50 milhões, olhou Zhang Ziagao. Esse preço é alto, franziu a testa o instrutor-chefe do Dojo do Trovão. Lu Feng apenas sorriu e não disse nada. O preço não é alto, sorriu o instrutor-chefe do Dojo dos Limites, Wu Tong. Lu Feng, eu vou te dar um preço, 5 milhões. Eu vou te dar 5 milhões e vamos cancelar este caso e ainda vai me deixar algum rosto. Ou então você não está me dando, Zhang Ziagao, qualquer cara. Zhang Ziagao olhou para Lu Feng. 5 milhões. As pessoas ao lado do Dojo dos Limites franziram o senho. Mesmo que você esteja tentando dar uma cara para Shengu e Kong Quan, você não deveria oferecer um preço tão baixo. Se o preço for muito baixo, você não está dando cara. Eu não estou te dando nenhuma cara. Lu Feng olhou. Zhang Ziagao, deixe-me dizer algo também. 50 milhões, não menos. Se você quer mesmo $1 a menos, então prepare-se para visitar o seu sobrinho na agência de segurança. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 38. Esquadrão Martelo Flamejante. Zhang Ziagao ficou enfurecido. Ele não achava que este novato Lu Feng não iria deixá-lo qualquer cara. 50 milhões, não menos. Zhang Ziagao olhou como se estivesse prestes a comer alguém. Mas Lu Feng não se importou. Ele leu muitos posts sobre o assunto na Casa do Limite e sabia que quem abaixa a cabeça primeiro está admitindo a derrota. E neste tipo de situação, tecnicamente, se duas pessoas são de igual posição, o lado que cometeu o erro deve se desculpar. E, no entanto, Zhang Ziagao era assertivo, aproveitando claramente o status de novato de Lu Feng. No entanto, Lu Feng não foi afetado. Ok, me escute. O instrutor-chefe do Dojo dos Limites, Wu Tong, falou, Lu Feng e Tigre da Montanha, vocês dois devem recuar. 30 milhões de dólares chineses. Zhang Ziagao, 30 milhões não é muito para você, traga essa quantia e nós vamos cancelar a acusação. Lu Feng, você não tem objeções, certo? Lu Feng assentiu, vamos fazer como o tio Wu diz. Tigre da Montanha, e você? Wu Tong olhou para Zhang Ziagao. Os olhares de todos pousaram em Zhang Ziagao, e ele se levantou com raiva e disse, fazendo-me baixar a cabeça a um coelhinho. Nos seus sonhos. Lao Li, irmãos, vamos. Se você não quer resolver isso, então você terá que pagar 100 milhões para proteger seu sobrinho. Wu Tong riu baixinho. Eu prefiro dar 100 milhões ao país do que dar 30 milhões para resolver isso. Zhang Ziagao olhou friamente para Lu Feng e zombou. Pirralho, ser um lutador não é tão fácil. Depois de sair da cidade, você verá como os monstros são assustadores.
Todas as situações mais assustadoras vêm sem aviso prévio. E os monstros no acampamento militar nem sequer chegam perto. Esses monstros são criados pelos militares e são o tipo mais fraco. Espero que você não morra rápido demais, ou então como você voltará para brincar comigo. Eu vou te lembrar de uma coisa. Eu não estou muito longe do nível de general. Quanto tempo você levará para alcançar o nível de general? E você pode sobreviver por tanto tempo. Luo Feng riu. Obrigado, Sr. Zhang Ziagao, pelos seus cuidados. No entanto, você deve pensar em como você vai preparar 100 milhões para dar ao país para proteger seu sobrinho. O rosto de Zhang Ziagao afundou. Vamos. 100 milhões, homem, 100 milhões. Shengu propositadamente gritou 2 vezes em uma voz estranha. O grupo de Zhang Ziagao não falou mais e saiu. Vendo como esse grupo saiu, as pessoas do dojo dos limites começaram a ficar desordeiras. Este temperamento de Zhang Ziagao é exatamente como dizem os rumores, tão ruim que é indescritível. É claramente culpa do sobrinho dele e ele ainda se recusou a baixar a cabeça. O Tom riu enquanto balançava a cabeça. Ele prefere doar 100 milhões do que pagar 30 milhões para resolvê-lo. É um idiota mesmo. O dojo tem pontos de contribuição, e o país também tem pontos de contribuição. Aqueles que contribuíram para o país recebem pontos de contribuição dependendo do que fizeram. 10 mil pontos é o rank de 1 estrela. 100 mil pontos é o rank de 2 estrelas, que é o mesmo que o sistema dojo dos limites. O ano em que um homem, Dom Nambon, salvou milhares de civis matando o dragão tigre recebeu uma medalha de herói de 4 estrelas. Assim como você pode doar para o dojo para ganhar pontos de contribuição, você também pode doar para o país para ganhar pontos de contribuição. 10 mil dólares chineses são um ponto de contribuição. 100 milhões de dólares chineses são 10 mil pontos de contribuição, que é o rank de 1 estrela. Se Zhang Ziagao não quiser negociar com Luo Feng, a única solução que resta é doar 100 milhões de dólares para o país para o sobrinho e deixar o sobrinho obter o posto de 1 estrela. Como um civil de rank 1 estrela, Zhang Aobai é concedido direitos especiais. Ele não pode ir para a prisão por muito tempo só por causa do conflito entre ele e Luo Feng. Mesmo que ele dê ao país 100 milhões para transformar seu sobrinho em um civil de 1 estrela, um civil de 1 estrela ainda terá que ir para a cadeia por 3 a 5 meses por ir contra um lutador e sofrer um pouco. Disse Shengu quando ele balançou a cabeça. Se ele não quer abaixar a cabeça, então quem podemos culpar? Acho que ele não se importa porque ele tem dinheiro. Os lutadores do dojo dos limites riram alto. O instrutor-chefe Wu Tong riu. Luo Feng, de acordo com os comandos do chefe Zhu Jie, nós teremos que fazer arranjos para você entrar em um esquadrão de caça a nível general. Desta forma você pode treinar mais facilmente fora da cidade. Também é mais seguro desta maneira. Eu falei por você e fiz os preparativos para você entrar no Esquadrão Martelo Flamejante. Esquadrão Martelo Flamejante. Luo Feng assentiu. Aquele chefe Zhu Jie Tong realmente o valoriza. Desde o começo, ele o deixou se juntar a um esquadrão de caça de nível de general. Os esquadrões que saem das cidades e entram no deserto para caçar monstros não têm um nível de habilidade regular. Normalmente, se uma equipe consiste em apenas um lutador de nível general, esse esquadrão conta como um esquadrão de nível general. Luo Feng. Shengu deu um tapinha no ombro de Luo Feng e riu alto. Eu sou o vice-capitão do Esquadrão Martelo Flamejante. Eu vou te proteger quando você estiver comigo, mas Luo Feng, eu tenho que dizer que nós, os membros feios do Esquadrão Martelo Flamejante, definitivamente daremos chances de treinar para que você possa se acostumar a caçar monstros, mas você também tem que trabalhar duro e não pode continuar esperando a ajuda dos outros membros. Se você não puder se adaptar após a primeira missão, então só podemos expulsar você do esquadrão. Irmão Shen, eu entendo. Luo Feng riu e assentiu. Um esquadrão de combate vive na fronteira da vida e da morte. Se o esquadrão tiver um fardo, o efeito será enorme. Se você entender, então eu posso relaxar. Também. Shengu riu quando ele disse,
Você já comprou todas as suas armas e equipamentos? Ainda não. Estou me preparando para comprar algumas das armas e equipamentos de maior qualidade. Mas para isso, preciso de um posto de contribuição de 1 estrela para comprá-los pela metade do preço. Luo Feng balançou a cabeça desesperadamente. Shen Gu de repente começou a rir. Isto é simples. Diga-me o que você quer comprar e eu vou comprá-los para você. Você não tem pontos de contribuição suficientes, mas eu tenho. Eu não estou longe dos 2 estrelas agora. Eu posso comprar todos eles pela metade do preço e você pode transferir o dinheiro para minha conta mais tarde, certo? Sim. Instrutor-chefe Wutong acenou com a cabeça ao lado. Equipamentos como armas frias ou aquecidas podem ser comprados por outros sem nenhum problema. É claro, coisas como livros não podem ser compradas por outros para você. Luo Feng assentiu. Isso ele sabia. Por exemplo, o 9 estágios da Espada Trovão, que ele comprou aparecerá nas bases de dados do Dojo dos Limites, Aliança Subterrânea, Dojo do Trovão, etc. Luo Feng comprou os 3 primeiros estágios do 9 estágios da Espada Trovão. Dessa forma, Luo Feng pode usar o 9 estágios da Espada Trovão sem nenhum problema. No entanto, se Ergo pudesse usar o 9 estágios da Espada Trovão, uma vez que ele fosse pego, ele seria preso, já que isso conta como copiar e espalhar o livro do 9 estágios da Espada Trovão, que viola os direitos Deus Trovão tem para este livro. Se você não comprá-lo, você não tem o direito de praticá-lo. Se você deixar alguém comprar algo para você, o banco de dados exibirá isso. Como não há informações sobre você comprando o livro, você não pode praticá-lo, mesmo que você o consiga. No entanto, armas e equipamentos não possuem esse tipo de restrição de direitos autorais. Luo Feng, anote todas as armas e equipamentos que você precisa e eu vou comprá-los para você quando eu voltar. Disse Shen Gu. Ok. Luo Feng assentiu e imediatamente foi escrevê-lo em um pedaço de papel. Todos os equipamentos da quinta série, a metade do preço do uniforme de combate era 9 milhões, a metade do preço da lâmina fantasma era de 3 milhões, o escudo da quinta série era de 1,5 milhão, e as 10 facas de lançamento da sexta série custavam 1,5 milhão. Para um total de 150 milhões. Com a bolsa e o relógio de comunicação tático, Luo Feng estava pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Segundo andar da casa de Luo Feng na área de treinamento. A luz da aurora brilhou através da janela que fez toda a área de treinamento brilhar. Luo Feng estava usando um uniforme solto de dojo e se ajoelhou no chão. A área de treinamento tinha mais de 100 ping em tamanho e estava completamente vazia. Era apenas Luo Feng sentado no meio, e na frente dele estava um livro. 9 estágios da Espada Trovão. Parece que o 9 estágios da Espada Trovão é muito difícil de aprender, eu me pergunto por quê. Luo Feng abriu o livro e olhou para ele. Não esqueçam de comentar e recomendar. Está capítulo 39. Por Den. 10 estágios de força. Depois de virar para a primeira página do manual de instruções 9 estágios da Espada Trovão. Autor, de agora em diante, alterarei livros para manuais de instruções. Velocidade, foi a maior e mais proeminente palavra na página. Como se estivesse de frente para uma lâmina que se aproximava, o coração de Luo Feng pulou uma batida. Este manual de instruções é apenas uma cópia do 9 estágios da Espada Trovão, mas a caligrafia copiada foi suficiente para congelar Luo Feng. Pode-se imaginar como é horrível o criador do manual de instruções, Deus Trovão. Luo Feng continuou lendo. Em todas as artes marciais, a única coisa indestrutível é a velocidade. À medida que a sua lâmina se torna mais rápida e se aproxima do limite, você será invencível. Luo Feng virou a página e viu escrita extravagante: é o mesmo com o destruidor de Hong, seu mais poderoso movimento também aproxima-se dos limites da velocidade. Em apenas um movimento, o céu treme e a terra estilhaça, não deixando nada para trás. Há apenas um segredo por trás do 9 estágios da Espada Trovão que criei,
Velocidade. Lu Feng virou para a segunda página. Como a velocidade pode ter tanta força destrutiva? Primeiro, se a sua lâmina puder se mover mais rápido do que o seu oponente pode reagir, você pode cortar sua garganta antes mesmo de levantar a espada. Mesmo que sua força seja apenas 1/10 do seu oponente, sua garganta não pode se defender de sua lâmina afiada quando esta corta os pontos fracos do seu oponente. Em seguida, a velocidade pode aumentar o poder de sua lâmina. Usando as fórmulas de cálculo de energia, o poder de ataque de uma lâmina é igual a 0,5 mv2. Em outras palavras, em condições estáveis, quanto mais rápido a lâmina se move, mais energia ela conterá. Até mesmo uma coluna de água pode perfurar aço. Se estiver rápido o suficiente, um pedaço de papel também pode cortar aço. Velocidade pode deixar você penetrar na defesa do seu oponente. Velocidade pode tornar sua lâmina indestrutível. Se você olhar para ela do ângulo de atingir pontos fracos, ou o ângulo de poder destrutivo crescente, a melhor maneira é aumentar a velocidade da sua lâmina. Lu Feng assentiu enquanto lia. A maioria dos lutadores da sociedade de hoje vão entender esse ponto. Somente aumentando sua velocidade ao extremo você pode se tornar o mais forte. Muitos lutadores entendem este ponto, mas aqueles que são capazes de colocar isso em prática são poucos. As palavras que o Deus Trovão escreveu no manual de instruções eram cheias de confiança. O 9 estágios da espada trovão que criei me dá a lâmina mais rápida da terra. Também me dá a maior velocidade e o corpo mais forte. Os olhos de Lu Feng brilharam enquanto ele lia. O 9 estágios da espada trovão incorpora a técnica de agilidade do Liu Guan, toda a técnica de Dão Yin 9 estágios Han Yuan, e toda a técnica de lâmina espada trovão. Destes três, a técnica de Dão Yin é essencial. Autor, Liu Guan literalmente significa luz fluida. Só com a técnica de Dão Yin você consegue um corpo mais poderoso. Aptidão física é um núcleo. A técnica de agilidade e lâmina precisam de prática e compreensão contínuas. Lu Feng continuou folheando. Havia 3 volumes na técnica de Dão Yin neste manual de instruções. De acordo com a descrição do manual de instruções, havia 9 volumes da técnica Dão Yin, 9 estágios Han Yuan. Este manual de instruções também continha apenas os 3 primeiros volumes da técnica de lâmina e da técnica de agilidade. Lu Feng leu a palavra inteira para palavra. Depois de levantar a cabeça. A luz do sol era sinistra e o sol de agosto brilhava através das janelas, fazendo com que toda a sala de treinamento ficasse ainda mais deslumbrante. Incrível, incrível! Lu Feng foi completamente sugado pelo 9 estágios da espada trovão que o Deus Trovão havia criado. Mesmo que ele tenha apenas os 3 primeiros estágios, eles foram suficientes para fazer o queixo de Lu Feng cair. Comparar as dicas na internet com este manual de instruções era como comparar um vagalume com o sol. Vou testar essa técnica. Lu Feng solenemente colocou o manual de instruções no canto da sala de treinamento e tirou sua lâmina fantasma. A lâmina fantasma fez um som chi quando foi desembainhada. Toda a lâmina fantasma tinha 101 centímetros de comprimento, a própria lâmina tinha 78 centímetros de comprimento e a largura da lâmina era de 5,2 centímetros. Esta lâmina foi afiada há pouco tempo, e seu material principal era a liga Quelu de 2º grau. Mesmo a metade do preço, essa lâmina custa 3 milhões e pesava 112 kg. Começar. HU. HU. Lu Feng parecia ficar parado no meio do salão de treinamento, mas a lâmina fantasma em sua mão continuamente acenou. A técnica de 9 estágios da espada trovão depende de uma maneira especial de exercer força. Quando uma pessoa normal balança sua espada, você pode dizer que ela usa 100% de sua força. Mas no treino de 9 estágios da espada trovão, apenas 70% de sua força é usada em um balanço. Depois de liberar o primeiro estágio de seu ataque, eles se forçarão a liberar outro estágio, também com 70% de sua força.
Dois desses estágios somados somam 140% de força. O 9 estágios da espada trovão tem 9 estágios. No primeiro estágio, você pode liberar outro estágio, que é 140% do poder. No segundo estágio, você pode liberar mais 2 estágios, o que equivale a 210% do poder. Na terceiro estágio, você pode liberar mais 3 estágios, o que representa 280% do poder. Asterisco, asterisco, asterisco. No nono estágio, você pode liberar mais 9 estágios, o que representa 720% do poder, que é 7 vezes sua força regular. O que isso significa? Isso significa que se um guerreiro iniciante for capaz de aprender até o nono estágio do 9 estágios da espada trovão, ele pode basicamente rivalizar com um guerreiro iniciante. Tão difícil, assim como os rumores disseram. Este treinamento do 9 estágios da espada trovão é extremamente difícil. Até mesmo a parte introdutória é tão difícil. Luo Feng continuou a balançar sua espada centenas de vezes. Com cada swing, ele tenta basear-se no básico de balançar e soltar o segundo estágio de seu swing. No entanto, ele é incapaz de fazer isso. Muito difícil. Um balanço de uma lâmina termina em apenas um momento. Neste momento, depois da primeira vez que você usa sua força para balançar, você tem que exercer sua força novamente, o que é praticamente impossível. Parece que eu não posso ser muito ganancioso. No primeiro estágio do 9 estágios da espada trovão, existem 18 diferentes técnicas de lâminas. De acordo com o manual de instruções, se eu praticar estas 18 técnicas, eu serei capaz de realizar o truque para desencadear o primeiro estágio do 9 estágios da espada trovão. Acenou com a cabeça Luo Feng. Há um ditado que diz: depois de ler um livro uma centena de vezes, o significado vai se mostrar. Depois de praticar essas 18 técnicas muitas vezes, o significado por trás delas se mostrará. Feng, hora de comer. Feng, depressa. As vozes de mamãe e papai saíram do andar de baixo. Estou indo. Luo Feng colocou a lâmina fantasma de volta na bainha e a pendurou na parede. Depois disso, ele colocou o manual do 9 estágios da espada trovão no seu quarto pessoal. Foi só depois de fazer isso que Luo Feng desceu para comer. O tempo passou e, apesar de Luo Feng já ter se juntado ao esquadrão martelo flamejante, eles estavam no intervalo. Luo Feng aproveitou a oportunidade para aperfeiçoar sua técnica, agilidade e a técnica de Daoyin. Isso e o treinamento de energia genética produziram resultados claros. O nível de aptidão físico de Luo Feng aumentou claramente em 1 tonelada novamente. E para a técnica 9 estágios da espada trovão, Luo Feng ainda não conseguiu aprender o primeiro estágio. Mesmo que ele não pudesse aprender, ficou claro que Luo Feng se tornou mais ágil, e seu controle sobre sua espada e poder melhorou muito. Mesmo que eu ainda não consiga liberar outro estágio, pelo menos eu sou capaz de controlar meus músculos muito melhor do que antes. Luo Feng ficou sozinho na sala de treinamento e silenciosamente começou a colocar seu uniforme de batalha. Ele colocou 5 facas de arremesso em cada um dos bolsos da coxa, e ele usava botas de batalha de liga. Ele também tinha um colete, que revelava seus ombros, e tinha proteções de pulso em ambos os braços. Ele tinha sua mochila, escudo hexagonal e lâmina fantasma nas costas. Em seu guarda de pulso direito estava seu relógio de comunicação tático. Em sua bolsa, ele preparou um pouco de água e comida rica em carboidratos. Hoje, 28 de agosto, é o primeiro dia em que deixo a cidade e começo oficialmente uma missão. Luo Feng respirou fundo. De fato, hoje foi o dia em que o esquadrão martelo flamejante partiu. Luo Feng. Canhão de fogo Xingu gritou do lado de fora. Estou indo. Respondeu Luo Feng. Ele imediatamente correu escada abaixo, e viu que seu pai Lu Hongguo e mãe Gongxin não estavam de pé na sala de estar. Seu irmão Lu Hua estava em sua cadeira de rodas e também olhava silenciosamente para Luo Feng.
Eles sabiam que hoje era o dia em que Lu Feng deixaria a cidade e entraria no deserto. O deserto era o que as pessoas chamavam de terra fora da cidade, que inclui cidades, subúrbios, montanhas, florestas, lagos, etc. Lu Feng, tenha cuidado. Gong Xinlan não pôde deixar de dizer. Não se preocupe, mãe. Lu Feng riu. Ele acenou para o pai e então finalmente olhou para Lu Hua. Irmão, talvez quando você voltar, você será capaz de comer meu doce de casamento. Lu Hua de repente começou a rir. Doce de casamento? Tão rápido. Você mal conhece aquela jovem há 2 meses. Riu Lu Feng. Se estamos em um bom relacionamento, quem se importa se é rápido? Lu Hua riu. Tudo bem. Eu vou voltar para comer seu doce de casamento, então é melhor você ter muitos bons sabores para mim. Lu Feng riu e esfregou a cabeça de seu irmão. Ok. Pai, mãe, eu estou indo. Eu estarei de volta em alguns dias. Depois de dizer isso, Lu Feng correu para a porta e encontrou Shengu na porta de sua casa. A família de Lu Feng assistiu silenciosamente a Lu Feng em seu uniforme de combate sair rapidamente com o Bruto, que também estava totalmente equipado. Vamos, Lu Feng, ao mercado da Aliança Subterrânea para nos encontrarmos com o líder e os outros. Depois vamos juntos para o deserto. Sim, irmão Shen. Lu Feng dirigiu-se rapidamente para o carro particular do Dojo dos Limites com Shengu e outro homem com uma lança de aço nas costas. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svalovstar, capítulo 40. O mercado da Aliança Ora. Na cidade de Jianan, uma das 6 maiores sedes na China, havia um arranha-céu de 88 andares de altura e cheio de riqueza. Na parede do arranha-céu havia 2 personagens ingleses muito chamativos, ora. Ao redor do primeiro andar do arranha-céu, havia uma bela praça que tinha a maior fonte da cidade. Ao redor da praça, havia pelo menos 1000 soldados patrulhando com armas reais, impedindo qualquer estranho de dar um passo para dentro. Todo pedestre que passa olha o arranha-céu em admiração. A maioria das pessoas em toda a cidade nunca entrou na área. Bip! Um som eletrônico tocou. Em um momento, os soldados de patrulha imediatamente abriram caminho para um SUV militar com Ora no corpo do carro. Parou em frente ao portão do saguão. Hua, a porta se abriu e 3 lutadores totalmente armados saíram, carregando uma lança, uma lâmina e um escudo hexagonal, ou 2 caixas de metal em suas costas. Senhor, por favor, entre. O porteiro da entrada do saguão cumprimentou-os respeitosamente. Os 3 lutadores entraram imediatamente no saguão do arranha-céu. Vamos lá, Lu Feng. Vamos sentar no bar ao lado e esperar o capitão e os outros virem. Shengu riu. Eu ainda não vi o capitão. Eu me pergunto como ele se parece. Riu Lu Feng. Ao mesmo tempo, ele observou o mercado da Aliança Zora. Esta foi a aliança subterrânea que foi construída pelas famílias de poder e corporações ao redor do mundo. Ele agia como sede na cidade de Jianan, então esse arranha-céu era extremamente extravagante. O saguão estava cheio de pessoas excêntricas, até mesmo seus acessórios simples eram fora do comum. O garçom no saguão, os homens bonitos e as mulheres bonitas, cada um deles tinha um sorriso refrescante. Lu Feng, Shengu e o outro membro, Zhang, sentaram-se no sofá. O que vocês 3 estarão pedindo? Sorriu o garçom enquanto ele se curvava enquanto perguntava. Taiguain. Chapuer, com uma pitada de jasmim. Shengu e Zhang, estes 2 lutadores seniores falaram imediatamente, o que chocou um pouco Lu Feng. No salão dos limites, esses 2 bebiam álcool com frequência. Zhang, cujo bíceps estava inchado como um gorila, riu ao dizer, Lu Feng, o deserto é perigoso, então não podemos beber álcool. Lu Feng de repente entendeu, sim, você não pode tomar o deserto levemente, como você pode beber álcool lá? Eu também vou tomar uma xícara de chapuer. Riu Lu Feng.
Uma música solene musical tocava no saguão. Foi uma peça tocada por uma flauta. Quanto a que música era, ele não sabia dizer. No entanto, a música foi reconfortante e energizante. Isso fez com que nos sentíssemos muito mais revigorados. Luo Feng. O primeiro andar é a área de descanso para os hóspedes. A partir do segundo andar e acima, é onde os itens são vendidos. Shengu sorriu. Na aliança subterrânea, os preços são mais baixos do que o preço total das coisas no Salão dos Limites. Claro, custa mais do que a nossa metade do preço. Luo Feng assentiu. Metade do preço era algo que só os membros do dojo podiam desfrutar. A melhor coisa sobre o mercado de aliança subterrânea é que podemos vender os ingredientes que obtemos dos monstros por um preço alto para eles, explicou Shengu. Se vendemos os ingredientes de monstros caçados ao dojo, nós também ganhamos pontos de contribuição, mas o preço é menor. Se vendermos para o mercado de aliança, ganhamos mais dinheiro, mas não temos pontos de contribuição. Naturalmente, qual deles você decide vender é inteiramente com você. Luo Feng riu. Quanto a este ponto, ele já leu alguns posts no tópico de discussão de lutadores, então ele sabia disso há muito tempo. A venda para o dojo dá pontos de contribuição e dinheiro. Vender para o mercado de aliança subterrânea dá apenas dinheiro, mas muito disso. Irmão Ong, você já trabalhou durante a noite inteira, faça uma pausa e deixe comigo, soou um som suave. Luo Feng, que segurava a xícara de chá, virou de repente a cabeça como se estivesse chocado com a eletricidade. No bar, havia uma jovem com uma camisa branca de colarinho e calças compridas pretas, que estava mudando de posição com outro gerente. Nesse bar, havia 12 garçons e uma gerente. A barra estava aberta 24 horas e eles tinham 8 turnos de hora, assim havia 3 grupos diferentes. Xuxin. Luo Feng olhou com descrença para a gerente. Uma mulher profissional que tinha um ar de nobreza ao seu redor. Não há como uma pessoa comum se tornar o gerente do lobby da aliança clandestina. Este é um lugar que foi feito apenas para servir lutadores. Apenas para se tornar um garçom, você provavelmente teria que se formar em uma faculdade de prestígio e passar por um monte de treinamento, sem mencionar um gerente de bar. Xuxin. Como essa garota colegial do passado se mudou tão dramaticamente? Irmão Shen, irmão Zhan, vou lá por um tempo. Luo Feng deixou a bolsa, o escudo, a lâmina, etc. no sofá, e ficou em pé sorrindo enquanto se dirigia ao bar. Asterisco asterisco asterisco. No bar. A cabeça de Xuxin foi baixada quando ela verificou os suprimentos no balcão, de repente. Xuxin. Uma voz familiar soou. HM. Xuxin ficou chocada. As pessoas que a conheciam no saguão costumavam chamá-la de Gerente Xu, e geralmente os lutadores não sabem o nome dela. Como alguém poderia chamá-la de Xuxin, e essa voz soa tão familiar? Xuxin levantou a cabeça. Neste momento, a cabeça de Luo Feng foi baixada quando ele olhou para o bar, e Xuxin estava meio agachada quando ela terminou de verificar o vinho e levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram. Luo Feng e Xuxin de repente tiveram o mesmo sentimento, seus corações pulsaram um pouco. Luo Feng, por que você está aqui? Xuxin reagiu, e ela se levantou enquanto ria. Mesmo Xuxin pode se tornar um gerente aqui, por que eu não posso estar aqui? Riu Luo Feng como ele disse. Olhando para a moça à sua frente, Luo Feng não pôde deixar de pensar em seus tempos na escola, onde se sentou no fundo da sala de aula e olhou silenciosamente para as costas de Xuxin. Ele tinha uma queda por ela durante um longo tempo, mas ele simplesmente não teve a chance de confessar. Ele achava que provavelmente nunca mais veria Xuxin, mas acabou conhecendo-a antes de sua primeira viagem ao deserto no mercado da Aliança Ora. Ah, Luo Feng, você é um lutador. Xuxin viu a roupa de Luo Feng e não pôde deixar de dizer em surpresa. Sim, eu vou para o deserto em breve, riu Luo Feng. O deserto. O rosto de Xuxin mudou um pouco. Em todo o mundo, as outras áreas além das cidades eram chamadas de deserto.
Para as pessoas que vivem nas cidades, o deserto era basicamente um substituto para a área proibida da morte. Havia todos os tipos de monstros ali, sinistros, estranhos, grandes e bárbaros. Havia também existências que eram quase invencíveis. Apenas os mais fortes da humanidade, os lutadores, poderiam ir lá e lutar contra os monstros. Xu Xin não poderia ter pensado que Luo Feng era um lutador, e que ele estava prestes a entrar no deserto. Na realidade, Xu Xin sabia que Luo Feng gostava dela um pouco, esse tipo de coisa era impossível de esconder. Luo Feng constantemente olhava para ela todos os dias na aula, e Xu Xin naturalmente pegava Luo Feng olhando para ela quando ela virava a cabeça. Naturalmente, Xu Xin entendia os pensamentos de Luo Feng. Foi apenas que ambos os lados falharam em apontar isso. Luo Feng, o capitão está aqui, venha, gritou Shengu. Eu vou lá, disse Luo Feng para Xu Xin. Ok, assentiu Xu Xin. Luo Feng voltou ao seu lugar original. Neste momento, 3 pessoas chegaram e 2 delas pareciam semelhantes. Um olhar é o suficiente para dizer que eles são gêmeos. Ambos tinham um escudo e uma cimitarra nas costas. O terceiro homem era extremamente grande. Luo Feng, estes 2 são os famosos irmãos, cimitarra da lua gêmea da família Wei, Wei Tai e Wei Qing, sorriu Shengu como ele disse. Os irmãos Wei acenaram com a cabeça em direção a Luo Feng e pousaram seus escudos e cimitarras e sentaram-se. Irmão Tai, irmão Qing, sorriu Luo Feng como ele cumprimentou. Os outros membros do Esquadrão Martelo Flamejante são muito mais velhos que Luo Feng, pelo menos 10 anos mais velhos. Comparado com as outras 5 pessoas, Luo Feng parece mesmo um irmãozinho. Este é o capitão do nosso esquadrão, Martelos Duplos de Vento Gao Feng, disse Shengu. Luo Feng não pôde deixar de notar que o capitão, Gao Feng, não era tão alto. Ele tinha com pouco mais de 180 centímetros. Sua especialidade era que ele era extremamente bem construído, como se ele fosse feito de barras de aço. Gao Feng zombou, e os músculos de seu rosto eram como pedras quando ele se aproximou. Luo Feng, você também usa uma lâmina, então depois de entrar no deserto, tente obter alguma experiência de Wei Tai e Wei Qing. Você tem bom talento, então tenho certeza que você vai se tornar um membro da nossa equipe. Ok, assentiu Luo Feng. Não importa o que, sua primeira prioridade é não se tornar um fardo para este esquadrão de elite. Faça uma pausa e vamos embora, disse Gao Feng. Sim, capitão. Incluindo Luo Feng, os 5 assentiram. Em apenas 20 minutos, Gao Feng e os outros terminaram suas bebidas e se levantaram. Vamos para o deserto. Luo Feng imediatamente pegou sua lâmina fantasma, escudo, etc. Luo Feng, uma voz surgiu. Luo Feng virou a cabeça. Neste momento, o peito de Xu Xin bateu um pouco. Por alguma razão, o pensamento de Luo Feng entrando no deserto perigoso a deixou preocupada. Talvez Xu Xin também tenha começado a desenvolver alguns sentimentos especiais pelo garoto que tinha uma queda por ela durante o ensino médio. Sim. Luo Feng olhou para Xu Xin. Nos próximos dias, a escola vai começar para mim. Mas durante a faculdade, eu vou ser o gerente aqui às sextas-feiras e no fim de semana, Xu Xin gritou, é melhor você vir nesses momentos. Enquanto ela gritava isso, o rosto de Xu Xin começou a ficar vermelho. Ok, eu vou vir com certeza. Não esqueçam de comentar e recomendar.